Eu queria começar, Riba, contigo, sobre os pedidos de desculpa do jornalista Jorge Pontual, da Globo News, que foram naquele mesmo caminho do me entenderam errado, não foi isso que eu quis dizer, mas algumas coisas interessantes nesse pedido de desculpa, porque ele admitiu que não sabia do que estava falando. Então, essa é a primeira questão que faz a gente demonstrar como que funciona a mídia hegemônica. Porque nas palavras dele, ele disse, minha intenção foi apresentar, vejam bem, prestem atenção, comunidade DCM, as palavras de Jorge Pontual, minha intenção foi apresentar a versão de Israel sobre os acontecimentos. Ele acha que isso é um pedido de desculpa. Depois ele segue dizendo, reconheço que não fui feliz nas minhas palavras, pois a muitos soou como se eu estivesse endossando a ação. Soou como se estivesse. Né? Então, ele reconhece que dá a versão do governo Netanyahu e também admitiu que não sabia do que estava falando, Riba, porque na sequência do pedido de desculpas dele, ele diz, ninguém tem informações seguras sobre o que realmente acontece lá. O que é certo é que a população de Gaza vive uma tragédia com muitas vítimas civis, o que lamento profundamente. Peço desculpas por não ter deixado claro o meu pesar pelas vítimas inocentes. Não, Jorge Pontual, não foi uma questão de não deixar claro, tu deixaste muito claro, Jorge Pontual. E deixaste muito claro ainda quando disse que a tua intenção era passar a posição de Israel, a versão de Israel sobre essas coisas. Riba, como é que tu, uma representante aqui do povo palestino, recebe o pedido de desculpas do Jorge Pontual, que, lembrando, ele pediu desculpas por ter defendido o bombardeio nas ambulâncias na frente do hospital, porque, segundo ele, Israel estava fazendo o que tem que fazer. Se sabe que tem membros do Hamas dentro de ambulância, não importa o resto, tem que bombardear mesmo. E depois ele faz esse pedido de desculpa. Como é que tu viu isso, Riba? Eu vejo fracasso puro da parte dele, como jornalista, eu vejo que ele realmente, o lado dele já, do genocídio, né, que é Israel, e eu vejo fracasso puro, muito puro, para um jornalista que tem que estar lá para passar a verdade. Então, ele está tomando o lado. Eu não aceito desculpas de uma pessoa dessa. Nunca. Como dizem, ele vai voltar para trás pedindo desculpa, mas o que ele já deixou claro que ele passou só um lado. Como é que você vai entrar num conflito, vamos dizer, num bombardeio? Eu falo hoje como se fosse Hiroshima sofreu menos do que Gaza. E como é que tu vai falar o lado de Israel, mas tu não fala do outro lado, né? Que está sendo massacrado. Então, você é injusto. Você não está falando, não está defendendo nem justiça, nem direitos humanos, nem direitos humanitários, aliás. Nada. Você defende o seu lado. A posição é sua. Então, para mim, inaceitável a desculpa dele. Desculpa se eu não aceito. Eu não sou um tipo de pessoa que eu erro para mim aceitar desculpas. Se eu vou aceitar, eu não aceito desculpas. Eu não aceito erros. Porque ele sabia muito bem, ele é uma pessoa muito consciente para saber o que ele falou, o que ele faz, inclusive reforçou a fala dele. Aí depois que ele falou que não tinha as informações certas, que não tem, não é desculpa, isso não existe. Todos nós somos investigadores da verdade, principalmente os jornalistas. Então, como é que tu faça isso? Tu vai me pedir desculpa hoje? Já era, não me interessa. Nisso ao lado, nem o que ele faz, o lado dele, o que ele falou, eu falo para ele aqui, ele não me interessa, o lado dele não me interessa, a audiência dele foi uma vergonha do que ele falou, eu acompanhei, e eu vi que não tive audiência nenhuma, a audiência dele não deu nem 90 pessoas, então isso quer dizer que ele está, o mundo hoje está vendo, nada mais. Até as pessoas que eram contra e falando do Hamas. Qual é o problema deles com a palavra Hamas? Eu não consigo entender. Gente, o povo da faixa de Gaza, o povo palestino é um povo resistente.
Ele deu uma aula nessa guerra que está acontecendo hoje, eu não sei como chamar ela de guerra, nesse genocídio, um massacre que está acontecendo de resistência. Eles mandam aula para o mundo inteiro, aprender o que é resistir, como resistir. Olha quantas pessoas na faixa de Gaza estão sendo bombardeadas, como Hiroshima, muito pior. 2 vezes, como Hiroshima foi uma bomba, nós mais do que 2 bombas, pelos números que estamos recebendo. 800 crianças por dia estão mortas na faixa de Gaza. E resistindo. O povo é resistindo. Então, por que eles falam do Hamas? A Hamas tem o direito de resistir de todas as maneiras que ela quer. Mas quem está morrendo? O Hamas? Por que eles contra o Hamas? Ontem, numa manifestação, aqui em Brasília, na manifestação, quem estava lado ao lado do representante do Hamas, aqui em Brasília, o embaixador da autoridade palestina, ele teve que subir em cima do caminhão e falar da resistência palestina. Com muito orgulho ele tem que falar. No início ele não queria falar, mas ele acabou falando. Puxei ele para falar, porque ele tem que estar no lado. Então, a gente, numa massacre dessa, os nossos filhos são um sangue só contra o genocídio. Então, estava representante do Hamas, que é o Ahmed Shahada, e estava o embaixador da Palestina, Brahim Zebin, no lado, e no outro lado, vamos dizer. Então, assim, tu veja que todos nós somos um nessa situação. Não adianta ver me falar que eu fiquei no lado, ele viu o lado israelense, ele viu não sei o que, as vítimas dizem, cara, dá licença, a mídia não está vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza, o mundo está parado por quê? O Brasil está parado por quê? Eu vou atrás de não sei se eu chamo ele de jornalista, me desculpa, de um mentiroso, fake news, que ele alimenta a doença do fake news aqui no Brasil, como alimentaram sempre. Então, ele alimenta isso, lamento, ele vai cair no mesmo buraco, porque para mim esse cara não posso chamar de jornalista, porque ele não tem a honra de ser jornalista. Ele sabe muito bem o que está acontecendo na Palestina, entre Israel e Palestina. Eu não digo Hamas. Hamas me representa. Toda a resistência me representa. Hamas, Fatah, qualquer palestino que carrega meu sangue palestino, ou sangue de qualquer um, me representa. A luta me representa. A luta armada me representa. Por que eles falam da luta do Hamas, da luta armada, o Israel? Tu vai comparar a luta armada com luta de bomba atômica? Uma luta com uma bandidagem genocida de bomba atômica em cima da faixa de Gaza, dos hospitais. E não tem como ele pedir desculpa. Cara, esse cara, eu não posso chamar ele de jornalista. Eu, por mim, como emissora, se ele trabalhasse, eu colocaria ele fora. Mesmo sendo da direita. Porque ele é mentiroso. Gente mentirosa não tem honra de jornalismo. Então, cai fora. Quando você não vai falar a verdade, quem mente para mim não anda no meu caminho. Fora, não aceito desculpas de ninguém. Uma guerra cheia de sangue. As mãos deles estão cheias de sangue, de espíritos de pessoas que foram assassinadas, crianças mártires, que não fizeram nada nesse mundo, além de existir. E hoje não existem mais. Estão sendo massacrados 24 horas. Você vê falar isso? Tu escutou ao lado de Israel? Quem é Israel? Então você cai fora, eu digo para ele. Aliás, eu não visualizo o que ele fala, mas sua cabeça, para mim, ver quantas visualizações essa fala dele teve, realmente 90 visualizações. Vergonhoso demais. Isso aí.